Olá pessoal, sou jornalista Cefas César, sou jornalista independente, né? Tenho esse canal aqui e esse é o primeiro vídeo de uma série que estaremos fazendo referente sobre essa temática, né? Do que está aí, que é os principais assuntos aí das mídias, né? Dos sites, dos blogs, dos canais de YouTube e de alguns meios de comunicação, que é justamente os avistamentos, né, de objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs, ou seja, os discos voadores. É um tema, né, que desperta muito interesse, né, e curiosidade por pessoas, né, que ao longo do mundo todo, né, e eu tenho visto, né, e achei interessante uma temática e resolvi estar fazendo essa cobertura, né, fazendo essa análise e trazendo aqui para cada um de vocês, né, para estar juntamente comigo, né, diariamente. Não sei quantos números dessa série vai, né, não sei até quando isso vai, mas que é estranho e realmente, pessoal, ah, né, peço que vocês não venham achar que eu estou aqui querendo fazer teoria da conspiração ou trazer, né, algo que venha realmente levar por essa temática, que isso não é o meu foco aqui. O meu foco é a gente fazer essa cobertura de forma independente, de forma de opinião própria e de pessoas que já visualizei, já vi, já sou gosto do assunto, né? Gosto de estar, né? Acompanhando, de ler, né? De assistir realmente sobre essa temática. E realmente, referente à história, né? Que o que a história fala sobre os relatos, né? De avistamentos de OVNIs, o a primeira expressão, né, referente sobre OVNI data do ano de 1950, após especialmente um famoso iniciante de Rockshell, né, Rockshell, em 1947, né? Então essa temática ela não é de agora, né? Se você olhar nos anais da história, né? Eu estou fazendo essa introdução. Eu estou aqui fazendo essa introdução aqui para que a gente realmente possa vir, né, entrando na temática, né, que existe vários tipos de avistamento, né? Se você olhar nos anais da história, se você olhar nas pinturas rupestres, desde o Egito Antigo, né, tem relatos e histórias de seres interplanetários, né, seres que vieram do espaço. É bem verdade, né, que a gente sabe aí vários casos de pessoas, né, dizerem que foram abduzidas, que foram sequestradas, que foram levadas, deram um tempo sumido, né, e depois apareceram como se nada tivesse acontecido, como se tivesse o tempo parado para aquela pessoa, só que na verdade o correr do tempo continuou normalmente, né, para a sociedade no qual ficou ali. Então eu poderia citar aqui vários casos de Varginha, os casos aí de várias, né? Antes de eu voltar ao tema aqui, né, da questão do que a história fala referente sobre a questão desses, desses avistamentos, eu lembro-me, nos anos 90, né, eu morava no interior daqui do estado, e eu, na época da minha adolescência, da minha criança, da minha infância, perdão, e eu, juntamente com outras, praticamente a cidade todinha, né, cidade pequena, nós vimos algo que hoje eu entendo que seria algum avistamento de objeto não identificado,
objeto não identificado, né? É o chamado OVNI. Então, existia uma parte, né? Uma parte distante, fora da cidade. Nesse dia, nos anos 90, foi relatado aqui nos jornais aqui, né? Jornais impressos, rádio, televisão, né? Tá aí para os arquivos, né? Para ser consultado. E eu lembro-me que a gente, de uma certa distância, a gente estava vendo, né? Aquele, não somente uma nave, mas algumas naves, né, sobrevoando. E esses avistamentos não foram vistos só na minha cidade, foram vistos em outras regiões, né, daqui do estado. Ouvimos relatórios de freira que viram pessoas que estavam caminhando, né? Ouvimos relatos também de autoridades que estavam patrulhando e se depararam, né, com essas luzes ou com esses aparecimentos, né? O interessante é algo que realmente desperta tanto, mas desde a época, né, da antiguidade, como agora, né, isso aconteceu nos anos 90, aconteceu em Varginha, aconteceu em vários cantos. Quando começa a mídia ou algumas pessoas investigarem ou quererem mostrar a verdade, aparece sempre especialistas que depois a gente vai analisar, a pessoa não tem realmente capacidade nenhuma de estar comprovando ou tem solidez naquilo que ele está alegando, né? Ou então usa uma pessoa, bota uma titulação, bota alguma coisa, ou diz que a pessoa é cientista, especialista e tal, ou então paga algumas pessoas influentes para desmentir, né? E na época fizeram isso, né? Fizeram nos anos 90, 97, né? Tivemos outros relatos também, mundial, não somente aqui no Brasil, mas também mundialmente. E agora está acontecendo de novo, né, pessoal? Então é estranho, é um tanto estranho, é algo que realmente eu prefiro acompanhar canais sérios, não essa mídia velha, podre, paga, né, que a gente sabe aí, que eu acho que desses canais abertos, eu acho que não desmerecendo nenhum, né, eu acho que só a Cultura que está fazendo uma cobertura, a TV Cultura, né, e está fazendo uma cobertura bacana, que está trazendo realmente, né, não está se colocando para chegar e dizer que é mentira ou que é verdade. Meu irmão, deixe cada um fazer sua própria investigação, né? Não vá dizer que é mentira, mas é muito bem fácil, como a gente está vendo agora, como aconteceu no caso de Varginha, que as pessoas, né, têm relatos, né, tem vários relatos de pessoas. Nós vemos aí, tem livros publicados, tem documentários publicados, tem um fundo de verdade, pessoal. Aonde há uma fumacinha, há um fogo, há um foco de fogo. Então não vamos ser céticos em acreditar tudo que eles querem, né? Que a gente acredite, né? Porque é muito fácil você criar um problema como essas doenças que a gente sabe, essas pandemias aí, e logo após vir com a suposta solução, depois de ter exterminado milhões de pessoas aí você vem com a vacina que já estava preparada, porque a maioria dessas doenças são criadas em laboratórios. Ninguém aqui é bobo, ninguém aqui é criança. A gente sabe disso, a gente pesquisa. Existe vida inteligente além da caixinha, a gente sabe disso. Então, lá atrás, nós temos relato de profissionais dos hospitais que atenderam os seres que foram capturados. Nós vimos temos relatos de pessoas, isso eu estou falando de São Paulo, né? Aí vieram a comitiva de uns homens de preto, da banda dos Estados Unidos, né? Tudo envolve esse povo, lá dos Station, né? Lá dos Estados Unidos. Aí pegou, né? Colocaram em caixotes, disse que tinha alguns já mortos e outros, né? Colocou em caixotes lá e levou para lá, né? Para a área 51, que eles dizem que é a questão do experimento lá, né? Então,
É muito estranho, né? Você já parou para pensar que tá esse angu aí tá muito embuluado, como se diz a história, né? Como a gente sabe que realmente tem muito, tem muita pontazinha aí que tem que ser, como se diz a história, tem muito milho para ser desbulhado ainda. E o nosso canal aqui a gente vai fazer isso, né? A gente vai ver, vamos acompanhar, vamos ver o desdobramento de forma independente, sem se influenciar com essa questão da mídia. Claro, vamos dar o relato, realmente se tiver algum fundamento, alguma coisa, vamos trazer relatos da mídia, do que está acontecendo aí, nesses canais abertos, que são muito bem pagos para isso, como também vão trazer informações precisas de pessoas, né? Possivelmente colocar vídeo, né? Para fundamentar a questão da nossa fala. E voltando à questão, pessoal, está acontecendo agora aqui, nesse exato momento, já chegou ao Brasil, né? Eu estou fazendo esse comentário, que achei interessante, quero fazer essa cobertura porque chegou ao nosso país, chegou ao nosso Brasil. E não, se você for analisar, pessoal da região da Chapada da Diamantina, se for ver o pessoal da região central do Rio Grande do Norte, pessoas região do Cariri, do Ceará, e outras localidades, que de tempos em tempos, comum o povo vê avistamentos, né? Aí aparece logo os especialistas, não, são drones. Tu lembra que, eu acho que 1 ano, 2 anos atrás, apareceu aí alguns objetos que logo entrou em ação a mídia americana dizendo que não era, que eram balões chineses. Aí a China disse que não era, que não tinha conhecimento de nenhum balão proveniente, né, de lá ter sido lançado. Estranho, né? Muito estranho. Para mim, papinha não me convence, não. Tem que ser algo mais sólido. E eu, né, como repórter, como jornalista independente, investigativo, né, a gente escuta por educação, né? Às vezes se vale a ouvir, mas respeita, né? Quem realmente está ganhando para isso é o trabalhador, é digno do seu trabalho. Agora, a gente quando é independente, a gente tem essa liberdade, né, de falar a verdade. Então, eu quero deixar aqui bem claro que realmente essa é muito estranho, né? Agora já apareceram, já deram conhecimento que são drones. Até alguns dias atrás, até uma semana atrás aí, ninguém sabia o que era. Eram OVNIs, né? E por que são drones? E por que vocês, com os equipamentos que vocês têm de últimas gerações, vocês não conseguem capturá-los, derrubá-los? Pode até forjar, né? Dizer que são drones, porque pessoas relataram, pessoas que tiveram, né? Tem vários canais, várias postagens aí nos canais aqui do YouTube aqui, e no Telegram, e no X, em vários cantos aí, relatos de pessoas que são objetos de vários tamanhos, de vários formatos, né? E por que vocês não têm essa tecnologia tanta e por que não derruba? Porque as pessoas que quando mandam o drone para lá, para perto, que tem, né? As pessoas vão no seu furor para querer filmar, para querer chegar perto, e acontece o quê? São neutralizados, né? Várias pessoas, têm vários relatos aí, na internet afora aí, de pessoas que perderam seus equipamentos, seus drones aí, por tentar se aproximar, né? Existe algo como se fosse um campo magnético que vem, né, neutraliza. Pessoas atiraram, né? A gente tem relatos aí que atiraram contra esses equipamentos e não conseguiram. Inclusive a máquina que é criada para neutralizar drone foi usada e não conseguiram, né? Não conseguiram derrubar esses equipamentos. Então, explica aí, né? A gente não é bobo. Existe vida inteligente fora da caixinha. Tá entendendo? Tem vários canais sérios aí que eu poderia
citar aqui vários, né, que realmente faz um bom serviço à sociedade, trazendo informação verdadeira. E é isso que eu me ponho, tenho me disposto, né? E com essa série eu espero que seja, que sirva, né, de informação realmente que seja relevante, né, para não ficar acreditando nesse disse-me-disse que a mídia, essa mídia paga, essa mídia que realmente muito mais atrapalha do que ajuda a população em termos de formar opiniões. Então, é muito estranho, né? Como eu falei, né? Os primeiros casos aí de avistamento ocorreram em 1947. Então, de lá para cá, isso que nós temos relatos, né? Mas aí você vai à parte arqueológica, você vê várias pinturas rupestres, você vê lá no Egito Antigo, você vê inscrições em algumas coisas, seres que monta e remete à questão de seres que hoje algumas pessoas retratam como extraterrestre, né? Então, existem teorias falando que as pirâmides do Egito é obra da tecnologia extraterrestre, não é tecnologia humana, né? E aí você vai, 1997, aí você vê aí o relatos do Pentágono de 1920, né, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Aí você vê aí, né, várias teorias, você vê relatos de documentos militares secretos que a própria FAB, né, publicou, disponibilizou, que está aí na internet, né? Não sei até quando, mas está aí na internet. Se você pesquisar aí, você vai encontrar. Tá entendendo? É o que eu digo. Existe vida inteligente após a caixinha. Tá entendendo? Então, faça essa questão. Busque informação. É a única coisa que você não pode ser alcançado. Ninguém tirar de você é o conhecimento. É a informação. Agora, busque essas informações em algo independente, que não seja tendencioso, né? São dicas que a gente dá aqui, né? E a gente sabe que existem vários arquivos X por aí, né? Porque são algo, né? E alguns governos, né? Existem algumas potências aí que se diz que são potências mundiais, né? Tem um ditado que diz, a gente aqui do Nordeste, que a formiga sabe a folha que corta, né? A formiga, ela sabe a folha que corta. Sabe por quê? Com essas palavras eu falo e aprovo. Você já viu formiga cortar um crote chamado Comigo Ninguém Pode? Sabe por quê? Porque se ela cortar, ela sabe que o leite do Comigo Ninguém Pode, ela vai morrer. Ela vai ser intoxicada, vai ser envenenada e vai morrer. Então, é isso, pessoal, que muitas vezes as pessoas, às vezes você está chegando bem próximo. Aí chega as supostas autoridades, como chegaram no caso das meninas, né? Vários relatos aí que pessoas se calaram, foram neutralizadas, né? Receberam visitas de pessoas de ternos pretos e ofereceram dinheiro. Alguns pegaram para se calar, fizeram tipo um contrato, tantos anos aí sem falar sobre o caso. Depois vieram à tona, deram entrevistas, fizeram reportagem, né, referente sobre essas temáticas. Temos relatos de pessoas que trabalharam em agências secretas americanas e outros países aí, que trouxeram à tona a verdade, né, que muitas vezes as autoridades querem esconder. Sabe por quê? Porque muitas vezes existem alguns gatilhos destravados. E eles estão querendo aí, né, existem umas informações aí, que eles estão querendo promover uma outra guerra mundial, né? Então eles vão usar de tudo, né? Vão usar de tudo. E quando acontece um fenômeno desse, umas visitas dessas, né? Porque ao longo da história nós podemos ver vários relatos
de seres interplanetários, né? Existem relatos, existem documentos, existem inscrições, né, que se retrata há mais de 2.000, mais de 4.000 anos atrás. Isso não é criação minha, não é criação, existe, é baseado na realidade. Aí quando a gente vê a mídia, as autoridades quererem negar algo que nem eles conseguem conter, aí depois daqui a pouco vão dizer, vão usar esse pretexto para poder querer atacar algum outro país que é, como se diz a história, algum desafeto, né, deles, vão dizer que é Rússia, vão dizer, isso eu estou falando a nível dos Estados Unidos, que é China, Japão, Coreia, não sei o quê, para poder encadear algo que eles não têm coragem. Meu amigo, quer promover guerra? Se reúna os líderes mundiais e cada um pega uma arma e mate-se entre vocês. Não exponham a sociedade, não exponham a sociedade mundial a algo que vocês são frouxos, vocês são covardes. Porque eu nunca vi nenhum presidente desse ter coragem de pegar uma arma e ir lutar na guerra. Ele bota os seus filhos, os soldados que estão debaixo sobre a sua autoridade, que o povo não entende. Se o povo entendesse, saberia entender que a autoridade maior é a população, porque a autoridade emana do povo, não de líder político. O líder político está ali como mero representante de uma nação, de uma população, de uma cidade, de um estado, de um país, enfim. E jamais iria, né? Porque guerra já está dizendo, você está entrando em conflito, alguém vai perder, ou ambos vão perder. Então pegue uma arma entre eles e se matem entre eles. Deixa a população de lado, que a população vai eleger novos líderes, aí sim. Mas não, é muito mais fácil usar a covardia, ficar atrás e mandar as pessoas para a morte. Para se gladiar e se matar em nome de quê? De poder, de bens naturais, de território, né? Então, já passando essa questão, né? Existem muitos pesquisadores independentes, né? A gente sabe que existem grupos individuais dedicados a coletar dados, né? Que chamados grupos ufológicos, né? Isso eu estou falando na questão, essa questão de OVNI, né? Eu poderia citar aqui vários, né? Que inclusive alguns já não estão mais aqui. Eu poderia citar vários nomes, mas não vou, porque se eu citar um, eu teria abrir precedente para citar outro. Então, existe muitas pessoas aí que existem revistas, né, referentes a essa questão dessas temáticas. Existem grupos de estudos, existem canais especializados nessas questões aí. Então, eu quero aqui, né, já estamos chegando quase a 25 minutos, né, de nosso vídeo. E eu quero aqui, né, convidar mais uma vez a você a se inscrever no nosso canal, dar o like e compartilhar, né, que nós estaremos, esse é o primeiro vídeo de uma série que estaremos fazendo referente sobre essa temática, né, sobre essas luzes ou esses avistamentos. Aí eu vou deixar uma pergunta no ar aqui para cada um de vocês. São drones ou objetos não identificados? Fica aí a pergunta para você. Muito obrigado, desde já lhe agradeço. Mais uma vez reforço, curta, compartilhe e se inscreve no canal. E acompanhe a nossa série aí, que temos muito conteúdo e muito assunto para a gente bater e falar aqui sobre o nosso canal. Um abraço. Eu sou o jornalista Cefas César, jornalista independente há mais de 2 décadas, e esse é o nosso canal.